Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Joana Alencar, sou servidora do IPEA há 15 anos. Sou do concurso mais recente do IPEA e nós estamos nesse momento num evento de comemoração do lançamento do novo concurso, que foi muito aguardado e muito esperado por todos nós. Então, sejam todos bem-vindos, colegas, candidatos, sejam muitíssimo bem-vindos. Esse é o quinto encontro desse projeto da AFPEA. A AFPEA é a Associação dos Servidores do IPEA, que foi fundada em 1985 e em 2016 passou a ser também sindicato. O nome deste evento é Notas a um Futuro Servidor, então ele é voltado a quem deseja estar no quadro do IPEA. Esses encontros eles foram pensados pela AFPEA em comemoração, como eu já falei, pela abertura do novo concurso, é uma forma de saudar os futuros integrantes da carreira, e também de reunir as diversas gerações que já passaram pelo IPEA e que estão no IPEA, então servidores ativos e servidores aposentados também costumam participar desse evento, esse evento também é para eles. Apresentar as diversas frentes de atuação, as formas de trabalho dentro do IPEA, as diferentes temáticas, e apresentar a própria associação aos possíveis futuros associados. Esse é o quinto encontro, né? Já ocorreram 4 encontros. Os 4 encontros que já aconteceram em dezembro e um agora em janeiro, eles estão todos disponíveis no canal do YouTube da AFPEA. Vocês podem acessar e assistir todos eles. Os temas anteriores foram o primeiro, que é o IPEA. O segundo foi sobre meio ambiente e sustentabilidade. O terceiro, Estado, burocracia e participação social. E o mais recente, agora dia 8 de janeiro, foi desigualdade e pobreza. O evento de hoje vai discutir a questão vai discutir a própria AFPEA, vai apresentar a própria AFPEA e sindicalismo. Ainda faltam mais 5 eventos, além deste de hoje, que o próximo vai ser sobre tecnologia e inovação, que vai ser o encontro número 6. O encontro de número 7, macroeconomia e análise de conjunturas. O encontro número 8, que vai ser excelente, ninguém pode perder, é o encontro sobre gênero e raça. O encontro de número 9, comunicação, gestão, processos de trabalho e editoriais. O encontro de número 10, para encerrar, que vai ser no dia 6 de fevereiro. O tema vai ser políticas sociais, saúde, crianças e adolescentes, e ainda vai ter o encerramento do projeto no dia 20 de fevereiro. O cronograma, o link para inscrição, está disponível no site da AFPEA e também pode ser acessado pelas redes sociais da AFPEA. Convidamos todas as pessoas que aqui estão nesse momento a participar dos próximos eventos e a assistir os que já estão disponíveis também. A AFPEA quer lembrar que esse projeto é fruto dos trabalhos anteriores realizados pela associação, que foram rodas de conversa sobre diversidade, e também uma roda de conversa sobre o perfil do servidor do IPEA, discutindo a questão da atuação no planejamento e a pesquisa aplicada. A AFPEA ressalta ainda que, novamente, a nossa demanda por concurso é de longa data, né? E por isso a importância de se comemorar, e que todos os palestrantes são voluntários e estão atuando de forma honorífica. Novamente, eu agradeço o convite para participar ativamente aqui desse encontro número 5, AFPEA e Sindicalismo, e apresento os nossos palestrantes. Hoje teremos a participação do Sandro Pereira Silva, que é técnico de planejamento e pesquisa e é o atual presidente da AFPEA, e do nosso colega também, técnico de planejamento e pesquisa, José Celso Cardoso Júnior, que atualmente é secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação e é ex-presidente da AFPEA. Então, eu convido os nossos colegas a fazer a sua fala inicial, né? Falando sobre a questão do AFPEA e sindicalismo e trazendo um pouco da chegada deles na AFPEA, a história, a trajetória na AFPEA, a atuação, o que eles destacam, o que eles trazem de particularidade, né, da AFPEA em relação a outras entidades semelhantes, o que tem de mais peculiar, o que tem de causa para contar, para compartilhar com a gente. E vai ser assim, primeiro o Sandro vai fazer a fala dele, mais ou menos 15 minutos, 20, fique à vontade. Depois o Celso faz a fala dele, depois a gente abre
para um debate aqui com quem quiser participar, e quem quiser já adiantar suas perguntas, considerações e reações no chat, também vai ser lido ao final das apresentações. Certo? Sandro, por favor, você está com a palavra. Tá bom, Joana, muito obrigado. Boa noite, né, todos e todas que estão acompanhando a gente ao vivo, né, nesse quinto encontro, né? Saudar também o meu colega, não só de trabalho, mas de várias lutas, né, Zé Celso, e saudar também todos que vão assistir esse programa posteriormente, né, já que vai ficar gravado e vai ficar disponibilizado lá no nosso canal, né, no YouTube da FPEA, né. Aproveito para reforçar o convite que a Joana fez, né, de todos e todas que estão assistindo acompanhar o resto da programação. Quem não viu os anteriores, vê lá no nosso canal, assine, né, o Instagram, as redes sociais da FPEA para acompanhar um pouco a nossa ação, né, e principalmente para aqueles que estão ali, né, no intuito de entrar, né, para o IPEA, fazer o concurso, estão se preparando para isso, já para ir, né, se inteirando aí, já acompanhando as informações do ambiente da comunidade do IPEA através das nossas redes da associação e do sindicato, né, da FPEA. O tema, né, que foi colocado aqui, né, para a gente começar essa conversa, a FPEA e sindicalismo, né? Na verdade, eu pensei aqui em trazer uma conversa até pensando no público principal, né, desses encontros, que são as pessoas que querem saber um pouco mais do IPEA, que se inscreveram para o concurso, que pretendem, né, trabalhar no IPEA, espero eu, num futuro próximo, e um pouco além da FPEA, e tratar, inclusive, sobre o tema do sindicalismo e, mais ainda, o tema do trabalho, dos estudos sobre trabalho no IPEA. Né? Eu vou falar um pouco, o Zé Celso depois vai continuar, até porque, né, ele, antes de eu entrar, ele era talvez o grande nome aí dessa agenda no IPEA, depois, quando eu entrei, ele estava migrando um pouco, né, Zé Celso? Depois ele vai contar melhor, de área, e aí eu acabei meio que assumindo um pouco esse tema. E atualmente sou o coordenador da área de trabalho e desenvolvimento rural do IPEA. É importante a gente dizer que o acompanhamento de conjunturas, né, principalmente a questão da conjuntura laboral, dos indicadores de mercado de trabalho, eles são um tema, uma parte do nosso trabalho, dos técnicos dessa área, né, do IPEA, quase que constante. Né? A gente tem várias publicações, acompanhamento de todas as bases de dados, seja pesquisas domiciliares do IBGE, seja registros administrativos do Ministério do Trabalho e de outros ministérios. Então, a gente tem essas demandas e essa atuação acompanhando esse mundo do trabalho e toda a sua diversidade. Não vai dar para a gente entrar em detalhes nessa questão, né? Mas eu queria aproveitar para destacar duas publicações que a gente tem, que são periódicas, né? Que quem pretende, né, entrar, ali vão encontrar materiais de estudos bastante relevantes, né? Uma é o nosso Boletim Mercado de Trabalho, né, que é uma publicação, atualmente ela é semestral, né? Ela, recentemente, no final do ano passado, a gente lançou o número 76, ele é uma publicação desde 1996 no IPEA, foi se transformando ao longo do tempo, e tem, além de um texto de análise de conjuntura recente do mercado de trabalho, a gente tem também vários artigos, né, que tratam sobre diversos temas do mercado de trabalho em geral, das políticas de trabalho, né, financiamento das políticas e por aí vai. Eu peguei aqui um exemplar para mostrar, né? Esse aqui foi o número 53, ele foi um dos últimos números
impressos, né? Já tem um tempo que ele não é impresso, ele é só online, mas estão todos lá no site do IPEA, né? Fácil de acessar. Uma outra publicação que eu queria chamar a atenção, que também é um material riquíssimo aí de estudo e de acompanhamento para quem pesquisa, para quem se interessa pela temática não só do trabalho, mas da política social em geral, que são o Boletim de Política Social, acompanhamento e análise. Esse ele é anual, já foi semestral também em alguns momentos atrás, mas já tem um tempo que ele é anual, né? E os capítulos, cada capítulo é uma temática de política social. Então tem lá o capítulo de cultura, tem o capítulo de assistência social, previdência, saúde, né? E também o capítulo de trabalho, e que a gente vem seguindo. E eu queria destacar, aqui tem um exemplar, né? Esse aqui é o exemplar 17, queria destacar esse porque ele foi, o número 17, ele foi uma publicação especial dos 20 anos da Constituição, né, na época, em 2008. Né? Então, ele foi em 3 volumes e cada área foi feito todo um resgate, desde a discussão da Constituição, no caso do trabalho, foi um capítulo excelente, né, que faz toda a discussão de como que a questão trabalhista e sindical também foi discutida no âmbito da Constituição e posteriormente a Constituição de 88, né, até a data que ele foi publicado, né, em 2008. Mas não só trabalho, todas as áreas, a área de desenvolvimento rural, por exemplo, tem toda uma discussão sobre o debate sobre reforma agrária, né, na Constituição, e cada capítulo faz essa retrospectiva desses 20 anos, então é uma edição bastante especial, né, que eu convido quem for estudar ou quem tem interesse, né, por essas áreas a buscar também. Mas os mais recentes também, inclusive o que a gente lançou ano passado, né, que ali onde vocês vão ter informações sobre todas essas áreas já mais recente. Inclusive também o capítulo de trabalho do ano passado tem uma sessão discutindo sindicalismo, propostas de mudança sindical pós-reforma trabalhista de 2017, né, que é um detalhe que eu vou falar um pouco, espero, se der tempo, falar um pouco mais para frente, né? Mas são 2 materiais aqui que eu chamei a atenção por ser periódicos, mas a gente tem uma quantidade muito grande de pesquisas em torno do tema do trabalho, e no tema do sindicalismo, particularmente, né, embora o tema ele perpasse várias publicações, vários temas, mas aí eu chamo a atenção para 2015, 2 textos de discussão publicados pelo 2016, perdão, pelo André Campos, colega nosso, né, que ele usa os dados de um suplemento especial da PNAD de 2015 sobre sindicalismo, né? Inclusive a gente está em negociação com o Ministério do Trabalho para tentar, via IBGE, fazer um outro suplemento desse, né, para trazer mais informações sobre sindicalismo no Brasil. Né? Então tem ali um material bastante interessante, é o texto para discussão número 2.325 e o 2.262, que discute a atualidade na época, né, do sindicalismo no Brasil, diferencial de rendimento entre trabalhadores sindicalizados ou não. Né? E agora, mais recente, a gente está terminando uma pesquisa bem ampla também, que analisa, já no âmbito da PNAD contínua, né, de 2012 para cá, a trajetória de filiação sindical no Brasil. O texto ainda, a gente tentou correr para o texto ficar pronto, para a gente já divulgar o link hoje também aqui no evento. Infelizmente não deu, mas talvez até semana que vem já a versão preliminar já esteja publicada, e se der tempo, quando a gente for publicar o vídeo, a gente coloca o link também desse. Que aí a gente já faz uma radiografia mais recente do sindicalismo, né, como um todo no Brasil. E aí, só fazendo aqui alguns pequenos detalhes, né, porque eu acho que essa publicação ela vai abrir uma nova agenda de pesquisa bastante interessante. A gente está em negociação também com o Ministério do Trabalho, que eles têm interesse também da gente avançar nesse tema, e quem for entrar, né, os pesquisadores que tiverem interesse
pesquisadores e as pesquisadoras, né, que tiverem interesse nesse tema, vai poder ajudar bastante a gente, né? Porque o que a gente identifica, né? A gente tem uma trajetória de queda bastante acentuada, né, da densidade sindical, né, ou seja, a quantidade de trabalhadores filiados em relação ao total de ocupados no Brasil, né, e aí a gente buscou fazer essa radiografia em vários aspectos, né, de caráter de gênero, setorial, urbano-rural, por idade dos trabalhadores, tempo de experiência no trabalho, vários fatores, e a gente tentou destrinchar, né, essa trajetória para identificar, né, possíveis caminhos, né, a serem trilhados pela instituição sindicalismo no Brasil. A gente lembra que os sindicatos eles são instituições que foram e continuam sendo importantíssimas desde do pós-Segunda Guerra Mundial, né, na Europa, nos Estados Unidos também, para a constituição do que hoje a gente chama de estado de bem-estar social, né? Foi uma instituição que permite fazer essa mediação, né, e fortalecer e garantir, né, que os direitos e as demandas em geral da classe trabalhadora sejam reforçadas, né, e você ter um ganho maior nos processos de negociação, porque a gente sabe que nas relações de trabalho existe uma relação assimétrica de poder, né? O empregador tem uma relação de poder muito maior, né, do que o trabalhador. Então, quando você permite, né, você possibilita essa livre organização coletiva, né, e você institucionaliza, né, no marco normativo do país as possibilidades de organização, as possibilidades de negociação coletiva, né, que no Brasil a gente tem os acordos coletivos, as convenções coletivas, a gente tem a gente segue várias convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Então, todo esse aparato institucional, ele favorece, né, esse tipo de negociação coletiva dos trabalhadores. Mas esse poder de negociação ele depende de uma maior quantidade de pessoas envolvidas e de organizações fortes. E aí a gente mostra nesse estudo mais recente que as organizações coletivas sindicais no Brasil vêm tendo um ataque muito forte, né, tanto na sua capacidade de financiamento, nos seus graus de liberdade de atuação, né? A gente mostra um pouco nisso nesse estudo e nos outros que vão surgir, né? Então, talvez a gente está num processo de recessão, né, dessa instituição, mas em algum momento eu imagino que os trabalhadores vão ver, né, essa necessidade, né, de refortalecer essas instituições, né, porque os direitos trabalhistas, as conquistas, elas não se mantêm por si só, né? Elas não estão lá porque é assim desde sempre, né? As leis trabalhistas, os direitos e tudo não está ali porque é assim. Teve luta para conseguir isso, né? E tem que se manter, né? E aí, falando esse preâmbulo todo aqui, e aí entrando, né, em alguns minutos aqui, daqui a pouco eu passo para o Zé Salso, até porque ele vai poder falar até melhor que eu sobre isso, a temática do sindicalismo dentro do IPEA, né? Não enquanto tema de trabalho, né? Mas enquanto organização e forma de atuação dos próprios funcionários do IPEA, né? A Joana lembrou bem ali no início, a FPEA, né, que começou como, né, uma associação dos funcionários do IPEA, a sua ata de fundação é do dia 31 de maio de 1985, né? Ou seja, a história da FPEA se confunde com a própria história do IPEA, né? Esse ano o IPEA está completando 60 anos de idade, né? E enquanto instituição, o ano que vem a FPEA completa 40. Né? Então, quem estiver entrando aqui, a gente tem certeza, espera, né, que todos essas 80 pessoas, colegas, futuros colegas de trabalho,
vão se filiar e vão estar junto com a gente aí na construção dessa instituição, e vão estar com a gente o ano que vem nas comemorações, né, desses 40 anos da instituição, que vai ser bem importante e provavelmente, né, possivelmente mais forte do que ela está hoje, né? E aí, assim, para resumir a nossa atuação, né, eu digo assim que a gente tem, enquanto sindicato, né, já que já 10 anos, né, a gente também se tornou sindicato, são 3 frentes de atuação, cada uma com a sua importância, né? A primeira é uma atuação interna, né, dentro da instituição, que é aquela coisa da gente manter um diálogo, né, na medida do possível, né? Atualmente a gente tem uma relação muito boa com a atual direção do IPEA, mas nem sempre é assim, né? Então a gente tenta manter resguardar, né, os interesses dos filiados, dos funcionários, dentro da própria instituição, né? Ambiente de trabalho, qualidade né, dos instrumentos para exercer a função, né? E ajudar no próprio fortalecimento do IPEA como um todo, né? A outra é a relação externa, né, ao IPEA em si, por exemplo, a discussão nossa com outras entidades sindicais do setor público para a discussão de questões salariais, né, de questão de valorização do funcionalismo público, né, fortalecimento das carreiras, né, a gente ainda tem uma questão pendente, né, de reestruturação de carreiras internas do IPEA, que a gente está na luta, né? E aí a gente tem alguns fóruns que a gente atua em parceria, né? A gente tem o FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, a gente tem o Fórum das Carreiras do Ciclo de Gestão, né? E outros fóruns de organizações coletivas do setor público, né, que a gente atua. E aí um terceiro nível, que é um nível mais amplo, né, vamos dizer assim, mais abstrato, que inclusive a FPE teve um papel de bastante protagonismo nos últimos anos, que é a atuação política mais geral, né? Discutir, disputar a temática da democracia, né? A temática da valorização do Estado, né? Enquanto um ente representativo, valorizar os interesses republicanos que estão contidos na Constituição de 88. Talvez, assim, há 10 anos atrás, né, Zé, eram coisas assim que a gente nem imaginava que ia ter né, que discutir ou disputar como a gente fez aí há alguns anos, né? Então, a gente teve um embate muito forte aí na última gestão, nas duas últimas gestões, né? Desde do golpe parlamentar de 16, que foi contra a reforma administrativa, da forma que ela estava sendo proposta, né? Uma reforma que asfixiava totalmente o potencial de atuação e a liberdade de atuação do servidor público em geral, né? E não vamos entrar nesses detalhes. Na própria AFPEA, a gente tem várias publicações coordenadas pelo próprio Zé Celso mais recente, né, que trata desse tema, depois vocês podem observar lá. E mais recentemente, agora juro que eu estou caminhando para o final, a gente tem assim algumas atividades que eu gostaria de ressaltar, né, até para quem tiver interesse também buscar lá no nosso site. Mais recentemente, em 2021, né, a gente desenvolveu o projeto Memória Viva, né, do IPEA. Era um momento em que, como eu disse, né, nem sempre a gestão do IPEA e da AFPEA, as direções, elas estão em sintonia. Então, essa era uma época de não muita sintonia, uma época que a gente via que a gestão do IPEA não tratava a instituição da forma como deveria, né, e aí a gente fez um projeto bem grande e audacioso na época, né, de valorizar essa história da instituição de quase 6 décadas, né? E aí eu vou destacar, no primeiro encontro eu como mediador eu já destaquei, mas eu vou falar de novo aqui para quem não viu, né? A gente publicou
2 livros, né? O IPEA Diante do Espelho, né? Que fez são contribuições da FPEA Sindical para a reflexão do desenvolvimento institucional. E aqui tem vários artigos, né? De vários colegas nossos, sobre diversos temas do IPEA, bem legal, né? A gente tem ele para baixar livremente no nosso site. E o outro é esse aqui, né? A etnografia de uma instituição entre pessoas e documentos, né? Que aqui a gente tem uma história toda do IPEA e também da FPEA, né? Discutida nesses 2 livros que eu recomendo, né? E no âmbito desse projeto também a gente fez os vídeos, né? Os mini documentários, nem tão mini assim, né? 30 minutos, mais ou menos, cada episódio. Se não me engano, acho que foram 6 episódios ou 8, agora eu não me lembro bem, mas que a gente discutiu, né, com várias pessoas que construíram, né? As instituições, elas são construídas de pessoas, e a gente tem que valorizar essas pessoas que fazem essa construção, essa memória viva, né? Enquanto ela estiver viva, que era o nome do projeto, também bem interessante. E ano passado a gente fez uma cerimônia de transferência, né, para a atual presidência do IPED, todo esse material que a gente desenvolveu ao longo desse projeto, né? Porque além desses vídeos, tem horas e horas de gravação, um material riquíssimo, né? E agora na pandemia também, durante a pandemia, a gente fez várias atividades, né, de acompanhamento, de fortalecimento, né, de combate ao assédio no setor público, né? E aí agora, pós-pandemia, a gente também está retomando, né, essas lutas históricas da instituição, mas também revivendo momentos de lazer, de descontração, né? A gente pôde, a partir de 2022, né, voltar a ter as festas presenciais. A gente teve, né, as festas de fim de ano, tanto aqui no Rio como lá em Brasília, né? Em 2022 a gente passou a ter também uma festa, podemos dizer, né, um encontro voltado exclusivamente para os aposentados do IPEA. Tivemos em 2022, tivemos em 2023, e é um evento que agora entrou de vez na nossa agenda, né? E aí a gente pretende, as festas juninas também a gente faz. Então, assim, não só de luta, de discussão, né? E esse tipo de empenho que é importantíssimo, mas também olhar essa questão, o lado lúdico, o lado da interação, da diversão, né? A gente também está trazendo, né, ainda bem, né, depois daquele período tão nebuloso que a gente passou durante a pandemia, né? Eu paro por aqui, né? Eu imagino que depois a gente vai ter mais tempo para conversar. Eu deixo aqui a bola para o Zé Celso falar, mas um tema, se eu for falar, né, a gente se perde aqui no tempo, né? Mais ainda, mas é muito bom tratar da temática da FPE. Eu tive, né? Faltou dizer isso, que eu tive a felicidade de ser indicado, né, como presidente. Estou na função atualmente de presidente da FPE desde junho de 2023, né? Mas já compunha a diretoria já há pelo menos 3 mandatos, né? E provavelmente vou ter essa missão aí de recebê-los, enquanto organização, receber os novos entrantes. Mas a gente, não só eu, né? A gente tem uma diretoria muito boa, muito engajada, a gente tem uma equipe administrativa também bastante engajada, que veste bastante a camisa e que, inclusive, estão fazendo isso acontecer, esses encontros aqui, né? Que é o pessoal ali né, que faz todo o arranjo para esses eventos aqui acontecerem, né? Mas é isso, Zé Celso e Joana, né? Passo aí para vocês e depois a gente continua aí a conversa. José Celso, pode ficar à vontade aí, agora é a sua vez. Bom, pessoal, boa noite a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas. De fato, uma alegria imensa poder participar desse evento, uma iniciativa fantástica da FPEA para antecipar questões, né, e animar e engajar
os colegas aí que estão interessados no concurso, que vão prestar o concurso e que serão futuros servidores do IPEA, né? Nossos colegas aí em breve. É uma honra, portanto, poder participar disso. Também parabenizar a FIPEA pela iniciativa, no sentido de que eu vejo esse projeto como um desdobramento, uma continuação do projeto que o Sandro mencionou, né? Do Memória Viva, que produziu aquele conjunto de vídeos, de textos, de reflexão, de iniciativas, as entrevistas, né, do Memória Viva com os servidores de várias gerações e áreas de atuação do IPEA. Eu acho que esse material aqui já é parte daquele acervo. Eu sei que houve um evento, né, de transferência daquele material para o próprio IPEA, né, e eu acho que o mesmo tem que ser feito com esse material ao final do projeto, né? Então, eu acho que é da maior importância e relevância isso que vocês estão fazendo. Não tem nenhum órgão desses que estão com concursos abertos que esteja fazendo algo parecido, não que eu saiba, pelo menos. E eu acho isso fantástico. Foi uma inovação digna de nota mesmo, viu? Parabéns. Bom, o Sandro praticamente zerou a pauta, né? Ele falou de tudo que praticamente existe nesse tema no IPEA, tanto do ponto de vista da agenda de pesquisa, que é ele mesmo que coordena hoje nesse campo do trabalho e do sindicalismo, com participações e colaborações, claro, de outros colegas, mas eu acho que o Sandro é o nome hoje no IPEA que reúne as melhores referências e condições de falar sobre esse tema, né? E também falou muito já da própria atuação, né, da AFIPEA e dos servidores nesse período recente e tudo mais. Então, eu vou, enfim, dar umas pinceladas aqui de complementação, talvez até repetindo um pouco de elementos de fala que eu usei num evento recente, né, da ABED, que é a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, que é uma entidade que foi criada justamente em resistência ao processo de autoritarismo e de desmonte do Estado que estava em curso aí no governo anterior, e que reuniu economistas do país inteiro, de várias vertentes teóricas e tudo mais, em torno da defesa da democracia, né? Em defesa das instituições. A AFIPEA se engajou institucionalmente nessa entidade, inclusive ajudou a produzir uma série de materiais que foram traduzidos em livros, né, em homenagem a Celso Furtado, a Carlos Lessa e outros. E num evento recente que houve, o tema era justamente esse, né, do sindicalismo no setor público, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a diferença, de modo mais geral, do sindicalismo no Brasil, no setor privado e setor público, para focar no aspecto do sindicalismo mais recente no setor público e aterrissar, né, no caso da AFIPEA em particular e do papel que os servidores podem desempenhar nesse âmbito, né? Bom, antes de entrar no tema em si, assim como o Sandro, queria também falar um pouco da minha trajetória como servidor do IPEA, né? Eu entrei no IPEA em 96, né? Ainda como bolsista, saindo do mestrado, que eu tinha acabado de terminar os créditos na Unicamp, em 95, 96. Aí vim para o IPEA como bolsista e logo nos meses seguintes houve um dos primeiros concursos do IPEA depois da Constituição, né? Se não me engano, foi o segundo concurso nos moldes atuais, né? Obrigatórios, etc., para ingresso no IPEA desde a Constituição. E eu entrei, então, assumi, tomei posse em 97, então já tenho 20 e tantos anos de IPEA. Entre 97 até 2008, eu fiquei numa única diretoria, que é a diretoria de Estudos e Políticas Sociais, que teve vários nomes ao longo desse período, mas era esse o tema, né? Ajudei a criar o boletim de políticas sociais que o Sandro mencionou aí. Coordenei a área de trabalho e renda também do boletim e de pesquisa, né, dessa área do IPEA, da DSOC. Meus temas sempre tiveram ligados
a esse binômio, né, mundo do trabalho e proteção social, que é onde eu fiz a minha tese de mestrado, minha tese de doutorado, e publiquei e organizei vários documentos, livros pelo IPEA e fora do IPEA sobre isso. Aí, em 2008, na gestão do presidente Márcio Postman, na qual fui assessor, né, da presidência, e nós fizemos ali, naquele momento, um grande projeto de reorganização, de reestruturação temática do IPEA, de reorganização institucional como um todo do IPEA. Naquela reestruturação, em 2008, nós criamos duas novas diretorias, né, que foram as diretorias de internacional, né, de estudos e políticas internacionais, a DINT, e a DIEST, a Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, Instituições e Democracia. Reorganizamos algumas outras áreas, por exemplo, a área ambiental, que foi nova também naquele momento, ela foi incluída como parte da diretoria que hoje é a DIRUR, né? A Diretoria de Estudos e Políticas Urbanas, como é que é lá? Urbanas e regionais, regionais urbanas e ambientais. Enfim, eu nem sei se hoje é esse, mas são esses os mesmos nomes, mas enfim, a gente naquela ocasião fez um grande redesenho do IPEA e fizemos o concurso que foi o último concurso do IPEA, em 2008, 2009, que foi organizado por em torno de 7 áreas temáticas que refletiam justamente essas novas agendas, né, de pesquisa que o IPEA estava criando naquela época, né, Estado, instituições, democracia, sustentabilidade ambiental, inserção internacional, além das áreas clássicas tradicionais que já existiam no IPEA, né, macroeconomia, toda a área social, a área setorial, né, que é a DICET, a Diretoria de Estudos Setoriais e Regulação, né, hoje, e por aí vai. Então, daquele período para cá, nós vivemos um período difícil, né, de 2011. O ápice desse movimento foi 2010, né, o final do segundo mandato do presidente Lula. De 2011 para cá, houve um processo de certo esvaziamento do órgão em termos tanto quantitativos, né, perda de pessoal, aposentadorias, desistências, demissões, né, etc. E houve também um certo esvaziamento institucional no sentido do descolamento um pouco do IPEA das agendas prioritárias de governo, no campo do assessoramento governamental, no campo da capacitação de servidores, etc. Mais recentemente, isso veio tentando ser recuperado, né? Com dificuldades e restrições, mas hoje pode-se dizer que o IPEA ele tem esses 3 eixos, né, importantes de atuação, né? Que são o da pesquisa aplicada, né, que é o eixo principal, vamos dizer, de atuação, que organiza o concurso, que organiza as diretorias, as áreas de atuação de pesquisa, etc. Né, você tem um trabalho também que é de assessoramento governamental, que é muito importante e é quase invisível para quem é de fora do IPEA, né, que não conhece muito como funciona ou o que faz o IPEA. O IPEA faz muito isso, né, que é assessorar cotidianamente as decisões, as ações de governo nos diversos ministérios, né, por meio da participação em conselhos, comitês, grupos de trabalho, etc., etc. Né? E existe um terceiro eixo de atuação, que é o da formação de quadros, né, para o Estado brasileiro, por meio do mestrado, né, que o IPEA tem hoje, por meio de outros formatos de capacitação que o IPEA já teve no passado, mas, ou até mesmo por meio da participação que os IPEanos e IPEanas têm em cursos de outras entidades, como ENAP, TCU e outros órgãos que possuem escolas de formação. Né? Então, esses 3 eixos de atuação, né, dos servidores são complementares. A pesquisa né, capacita o servidor a ser instrutor ou professor, ao mesmo tempo que qualifica o trabalho de assessoramento e vice-versa. Né? Essas coisas estão muito imbricadas, uma aperfeiçoa a outra, né? São totalmente complementares, e isso compõe, eu acho, o escopo principal de atuação, né, dos servidores. Tem uma quarta linha de atuação, que eu vou destacar mais para frente, que é a própria atuação sindical ou associativa, né?
que, claro, não faz parte das atribuições da carreira, mas faz parte das atribuições do servidor como cidadão e como servidor, né? Então, eu vou falar um pouco disso também mais para frente. Bom, então, dando essa panorâmica geral, né, de que depois de 2008, nessa reestruturação, eu fui me mudando um pouco de área, né? Passei a trabalhar mais numa área que é justamente a da DIEST, de Estado, Instituições e Democracia, com temas de planejamento, gestão, e participação social. Trabalhei muito nesses últimos anos nessa agenda, né? A ponto de ter produzido, como o Sandro falou, e ajudado a produzir, organizar muitos trabalhos sobre reforma administrativa e gestão pública e planejamento governamental, né? Tive passagens fora do IPEA, que é outra característica importante dos servidores do IPEA, né? O IPEA é uma grande fonte de mão de obra qualificada para o governo brasileiro, né? Ele é parte do governo, evidentemente, mas ele também, pela qualidade dos servidores, pelo conhecimento aprofundado que os servidores possuem sobre as suas agendas de pesquisa, etc., isso os qualifica, os capacita a ocuparem cargos, a estarem sendo requisitados o tempo todo, não só para o assessoramento, como eu falei, mas também para ocupar cargos de direção dentro do governo. E é isso, por exemplo, que eu estou fazendo hoje, né? Desde o começo do governo Lula, o terceiro mandato, em que fui convidado para assumir esse cargo no Ministério da Gestão e como já tinha tido outras oportunidades em outros lugares antes. E isso acontece de modo muito comum com vários servidores, quase todos já tiveram uma ou outra passagem por algum órgão, e isso também é muito enriquecedor do ponto de vista da experiência profissional, do ponto de vista do contato direto com a gestão. Isso qualifica muito o próprio trabalho de pesquisa, de assessoramento, de capacitação, de formação de quadros que o IPEA desenvolve, né? Eu diria até que é uma espécie de conhecimento tácito que os servidores do IPEA adquirem ao longo da sua trajetória e que não está disponível em nenhum manual. Não adianta estudar ou procurar onde estudar isso, que não tem. Isso é da vivência cotidiana e prática de trabalho, né? E isso é um diferencial muito grande, no meu modo de ver, do perfil do profissional do IPEA em relação aos acadêmicos, por exemplo, sem demérito, óbvio, obviamente, dos acadêmicos, mas que, estando distante da realidade de Brasília, das políticas públicas e da gestão, muitas vezes tem um olhar apenas externo e distanciado dos problemas, né, da gestão e das políticas, né? E o fato dos ipeanos, por sua vez, terem passagens, né, por dentro da máquina pública de um modo mais direto, isso os qualifica com um componente adicional tácito de conhecimento, de experiência, que de outra maneira não seria possível, né? Então, isso é o que eu acho que é o grande barato da carreira do IPEA, né, da atuação profissional do IPEA. Bom, falando do sindicalismo, então, né, eu acho que o Sandro falou aí da agenda de trabalho, de pesquisa que o IPEA tem nesse campo, né, que olha o sindicalismo como um todo, né, sobretudo o sindicalismo do setor privado, que é o dominante, é o maior e mais importante no Brasil, pelo fato de que ele organiza uma ação coletiva a partir do trabalho, né, a partir da organização no processo de trabalho dos trabalhadores do setor privado, né, que é algo que tem uma história antiga, né, no mundo inteiro, no Brasil também, né, no caso brasileiro, provavelmente isso data lá do começo do século XX, né, da Primeira República, né, mas é o avanço do capitalismo em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não foi diferente, né, que engendra um processo de sindicalização crescente dos trabalhadores ao longo da sua história, né? Quer dizer, é o assalariamento da força de trabalho, né, produzido pelo avanço do capitalismo e permite a criação de sindicatos, né? Essa que é a história do sindicalismo praticamente no mundo todo, né? E não é diferente no Brasil. Só que isso, no caso brasileiro, diferencia muito, é muito diferente, ou melhor, diferencia muito o que foi ou é o sindicalismo no setor privado do setor público, né? Em primeiro lugar, porque o sindicalismo no setor privado é muito mais antigo, organizado, né, e potente do que o sindicalismo no setor público. Porque o setor público, né, pela mesma lógica de formação dos sindicatos no setor privado, no setor público ele também
é tributário, é decorrente, né, desse processo histórico de estruturação, nesse caso, não do capitalismo, mas do Estado, né? Quer dizer, é o próprio crescimento e alargamento do campo de atuação do Estado e a formação da burocracia necessária para isso que permite a criação das primeiras associações e sindicatos no âmbito do setor público. Isso, no caso brasileiro, é muito recente, data do pós-Segunda Guerra Mundial para cá, né? Mas é muito débil até a Constituição de 88. Você tem pouquíssimas associações e sindicatos no setor público, né? Desconsiderando as estatais, evidentemente, que sempre tiveram uma relação e uma história mais próxima do setor do sindicalismo do setor privado, né? Petrobras, Eletrobras, etc., né? Mas do setor público considerado da sua administração direta, né? Autárquica e fundacional, né? No âmbito governamental federal, é muito recente. É muito recente e muito frágil, até a Constituição de 88. Né? Diferente do setor privado, que, como vocês sabem, foi responsável pela redemocratização do país nos anos 80, né? No final dos anos, pela derrubada, enfraquecimento da ditadura nos anos 70 e pela, vamos dizer, redemocratização nos anos 80. Então, quer dizer, o sindicalismo brasileiro nos anos 80 ele é poderoso pelo que ele tem de privado, né? de origem privada, não pública. Né? Só que a partir de 88, as mudanças da Constituição de 88 mudam esse perfil. Né? A criação do regime jurídico único na Constituição, a partir da Constituição de 88 e da Lei 8.112, que é de 1990, que organiza o serviço público federal, né? Também muda a forma de organizar o trabalho no setor público. Né? E esse é um lado menos conhecido, menos estudado do sindicalismo. Né? Até fiquei devendo para o Sandro um capítulo sobre isso, para o livro que ele fez sobre sindicalismo, porque já estava num ritmo de trabalho que não deu para fazer, mas a gente pode retomar esse assunto, né, Sandro, e tentar escrever isso como um artigo avulso em algum momento aí que seja possível. Com Bom, certeza, a cobrança não venceu, não. A cobrança ainda foi só adiada. Não, e a minha promessa também não, só foi adiada para o futuro, quando eu voltar para o IPEA daqui a pouco. Então, assim, nos anos 90, aí acontece uma contradição importante. Né? Os mesmos elementos, quer dizer, os elementos da Constituição que permitiriam uma maior e melhor organização dos trabalhadores no nível federal, em sindicatos e associações, etc., esse movimento foi, de certa maneira, constrangido pela agenda liberal, né, dos anos 90, que era uma agenda de desmonte do Estado. Era a reforma gerencialista do Bresser, era a privatização das estatais, era a demissão de servidores públicos, né, e por aí vai. Então, isso foi já o primeiro movimento de constrangimento da atuação sindical nos anos 90. E os sindicatos ainda nem eram sindicatos, né? A maioria eram associações apenas, uma própria AFIPEA, né? Que virou sindicato só recentemente, de uns anos para cá. Então, a maior parte eram associações e não tinham nem estrutura, nem poder, nem agenda de contraposição política ao desmonte do Estado que estava em curso nos anos 90. Né? Então, isso vai acontecer bem recentemente, na verdade. Né? Eu diria até que é do golpe contra a presidenta Dilma para cá que isso acontece. Porque quando houve, nos anos 2000, o governo Lula, governos Lula 1 e 2 e o governo Dilma, ou seja, 2002 até 2014, né? Ou 2015, esse período, que foi um período de certa estabilidade institucional até o golpe, né? E de recuperação da economia, né? De recuperação do mercado de trabalho, né? De recuperação, inclusive, das condições de trabalho no setor público, porque é um período de retomada de concursos, é um período de recuperação salarial no setor público, porque os servidores estavam completamente, enfim, desorganizados e depauperados, vamos dizer assim, no final dos anos 90, né? Com salários baixos, com demissões, sem concurso, etc.
Essa coisa é revertida nos anos 2000, mas isso não só não ajuda a fortalecer a dimensão política do sindicalismo no setor público, como, de certa maneira, ajuda a cooptar as associações e os sindicatos que existiam na época, né? E eles, porque foi uma fase vamos dizer, de entregas, né, do governo em relação ao movimento sindical e associativo no setor público, né, com recuperação de concursos, salários, reestruturação de carreiras, etc. Então, não havia greves, né, ou grandes contestações em relação ao que estava acontecendo. Isso foi um movimento muito favorável, né, dentro do setor público naquele período. Então, isso, se por um lado foi bom para os servidores, né, de certa maneira, foi ruim para o fortalecimento de um lado sindical, né, politizado, né? Tanto que eu brinco dizendo que esse período é o período em que as associações que ou foram criadas ou se fortaleceram, cresceram naquele período, até pelo ingresso de novos servidores, elas estavam caracterizadas pelo trinômio festa, churrasco e futebol, né? Quer dizer, o que as associações faziam? Não disputavam uma agenda externa política, né? Disputavam a agenda interna, que era uma agenda associativa, né? Que é o que o Sandro mencionou aí, que é o primeiro eixo de atuação das associações dos sindicatos de modo geral, que é o fortalecimento da classe, né? O atendimento das necessidades dos servidores, questão de plano de saúde, de assessoramento jurídico, de confraternizações, de promoção de eventos e etc. Né? Que é um lado ótimo, é necessário e é importante que exista. Né? Mas isso, num contexto que não era de contestação de nenhum tipo, né? Isso acabou fragilizando a formação política ou a politização, no bom sentido do termo, da base sindical do setor público. Então, por isso que eu digo que é o golpe contra a presidenta Dilma, em 2016, que inaugura uma nova fase do sindicalismo no setor público federal, tá certo? Que é quando os servidores passam a ser alvo daquilo que a gente chamou aí na AFPEA de assédio institucional, né, no setor público, em que os servidores e as próprias organizações públicas passaram a sofrer ataques de vários tipos, né, no sentido de ameaças à sua própria existência, ao funcionamento das organizações, ao funcionamento, ao desempenho da função pública pelos servidores, né? Então, isso abalou muito né, a forma de se organizar e de funcionar dessas entidades. Então, várias entidades que eram apenas associações se transformaram em sindicatos. Eu acho que, em parte, a razão é ter um instrumento mais forte na mão para poder atuar politicamente, né? Acho que foi uma decisão correta. Vários tentaram mobilizar suas bases a partir de elementos que não estavam dados até então, né? Que não era festa, churrasco e futebol, era a briga política externa que precisava ser travada, né? Contra o desmonte das próprias organizações, carreiras, etc. Né? O principal elemento desse desmonte foi a PEC 32, né? Que era uma ameaça não só à estabilidade do emprego, às condições de trabalho, etc., mas era uma ameaça ao próprio Estado democrático de direito da Constituição de 88, porque previa uma mudança radical na forma de organizar e produzir políticas públicas, né? Então, isso uniu. Então, esse fenômeno recente, né, de 2016 até agora, até 2022, produziu efeitos muito acelerados e qualitativamente importantes nisso que a gente está chamando aqui de sindicalismo no setor público federal. Né? Em primeiro lugar, essa mudança de foco de atuação, né? De dentro para fora, né? Uma atuação mais política, como o Sandro mencionou no próprio caso da AFPE. Né? Segundo lugar, um estímulo à cooperação, né, e à atuação conjunta das entidades sindicais e associativas do setor público entre si, coisa que também não existia de modo geral. O que existia era campeonatos de futebol ou churrascos, festas juninas e festas de fim de ano que juntavam as associações
né, de alguma maneira. Mas essa união para se posicionar coletivamente, né, e unissonamente contra um determinado governo, um determinado tema, ou pauta, ou evento, isso não tinha acontecido antes. Talvez tenha acontecido assim muito embrionariamente lá nos anos 90, por ocasião da reforma da Previdência, né, do Fernando Henrique, ou das privatizações, que aí é o sindicalismo, né, mais aguerrido que estão nas estatais e tudo mais. Mas, assim, no âmbito da administração direta, é um fenômeno praticamente inédito, né, esse. E isso foi muito importante, aí já entrando no caso da Afipea, para alargar o escopo de atuação, né, da associação, do sindicato, para conectar o nosso trabalho associativo e sindical com outras organizações, por meio da participação ativa que nós tivemos em outros fóruns, como o FONACAT, que é o tal do Fórum das Carreiras Típicas, como a ARCA, que foi uma entidade criada justamente nesse período recente, que era... como é que chamava a ARCA? Era a articulação... como é que era mesmo? Articulação das carreiras públicas para o desenvolvimento sustentável, alguma coisa assim, que reunia Isso mesmo. entidades, né, da área da cultura, do social, meio ambiente. Era o povo que não era do FONACAT, basicamente, né, com os quais a gente também se relacionava, e outros fóruns mais, né, Fórum da Desigualdade, Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, ou seja, isso permitiu uma atuação externa muito necessária e importante, que redundou em muitos frutos, né? Para o IPEA, para a Afipea, para os servidores e para o funcionalismo público como um todo. Então, eu finalizo falando o seguinte: a diferença entre qualquer outro sindicato ou associação do governo federal hoje e a Afipea é que a Afipea é formada predominantemente por uma questão quantitativa, basicamente, por técnicos de planejamento e pesquisa, que é a nossa, né, o nosso cargo principal, né, e que é o que vai ser o cargo que vai ser ocupado pelas 80 vagas aí que vão chegar novas. Isso significa o seguinte, que o DNA do servidor do IPEA tem alguma coisa de diferente em relação ao DNA dos demais servidores. Qual que é essa diferença? A diferença é que a gente faz pesquisa, assessoramento e capacitação dos servidores, de outros servidores. Né? O que significa isso? Significa que a gente tem no nosso DNA de formação profissional atributos que nenhuma outra carreira possui. O que significa isso? Significa dizer que a gente tem um potencial de produção, de reflexão e de crítica e de produção de conhecimento que nenhuma outra carreira tem de modo próprio, de modo, vamos dizer, espontâneo ou autônomo, tá certo? Não é à toa e não é por outra razão que foi a Afipea que produziu a maior parte dos documentos que ajudaram a barrar, até o momento, pelo menos, a PEC 32, que destruiria o serviço público e a organização do Estado, tal como concebido em 88. Né? Então, eu acho que isso é já uma razão suficiente para instigar os novos servidores a se filiarem imediatamente à Afipea quando entrarem no IPEA, porque e essa é o que eu acho que é a quarta, né, o quarto eixo de atuação, vamos dizer, profissional dos IPEanos, né? Além da pesquisa aplicada, da capacitação e do assessoramento, tem uma quarta dimensão que é essa, a atuação sindical diferenciada, porque a gente é capaz de fazer festa, churrasco e futebol, mas também a gente é capaz de fazer reflexão crítica, produção de conhecimento, que ajuda a informar o debate público, ajuda a influenciar as decisões no âmbito do sindicalismo como um todo, no serviço público, que foi o que nós fizemos no período recente, e ajuda a qualificar, portanto, a própria história do IPEA e dos IPEanos nesse sentido. Então, eu acho que é um bom motivo para prestar o concurso, passar no concurso e filiar na Afipea. Paro por aqui. Obrigado.
Eita, José Celso, Sandro, foi uma mega aula agora, gostei demais da fala dos dois, e vocês trouxeram referências e histórias. José Celso deu uma história de sindicalismo no Brasil, acho que vai ser super importante, assim, esse vídeo, né? E eu anotei umas coisas aqui, vou falar com o Zé, só que aí quando eu anotava, ele já dava a resposta, e aí fica difícil. Mas eu estava pensando um pouco sobre os desafios da AFPE, que também é o desafio de quem está a longo prazo no governo, e o Sandro, eu acho que vê isso por estar há tantos mandatos na AFPE em diferentes posições, né, que o desafio de lidar da relação entre a associação, o sindicato com o órgão, como se dão os diálogos ao longo das diferentes mudanças de governo que foram tão radicais e tão drásticas, principalmente nos últimos anos. Eu não sei se ele tem algo a falar sobre isso, alguma história para contar a respeito, ou pontuar os maiores desafios em relação a isso. O Zé falou bastante sobre isso também. E em relação ao papel primeiro de estabelecer a convivência e de tentar produzir por meio das atividades em grupo, né, das atividades de futebol, churrasco e etc., que eu acho que é muito importante, se vocês sabem disso, mas eu acho que é muito desafiador também para a FIPE, devido ao esvaziamento do órgão, a quantidade de gente que se aposenta, e agora também muita gente em teletrabalho, algumas pessoas, como é que a FIPE lida com isso, porque eu acho que esse tipo de atividade também é importante para formar o corpo e para formar a força de uma coletividade, né? Eu ia falar justamente, pedir para o Zé fazer uma fala, mas ele acabou de fazer a fala de vender o peixe, que foi muito boa, mas se o Sandro quiser complementar também, a minha pergunta era o que é que vocês diriam para os novos servidores, né? O que estaria no convite, os argumentos para que eles se filiassem de imediato à FIPEA. Uma outra coisa também que eu ia perguntar é sobre essa atuação junto às outras organizações do serviço público. Eu aprendi, acabei de aprender várias coisas sobre isso agora, mas eu ia perguntar algum caso específico de atuação forte, né, junto a outras organizações que aconteceu nos últimos tempos. Além disso, tem um colega que levantou a mão aqui, o Arthur. Arthur, você quer falar? Rapidinho, né? Então, muito boa noite, né? Uma honra estar aqui participando, né? Eu falo do interior do estado do Rio de Janeiro, eu sou de Santo Antônio de Pádua, uma cidade de 40 mil habitantes. Eu li boa parte desse livro, Ipéia Diante do Espelho. É muito interessante e eu destaquei, assim, até a época, página 20 e 21, que falam, assim, das questões dos técnicos à época, né, do governo Collor ficaram isentos do imposto de renda de uma situação tão drástica. Aí veio Itamar, enfim, colocou uma gratificação. Aí fala do ciclo de gestão. Isso eu gostaria, né, de saber, assim, diante de toda essa história, assim, há algum risco do IPEA sair do ciclo de gestão? Como que foi essa entrada? Porque no livro também tem uma frase do Bresser Pereira, é bem interessante. Aí ele queria transformar o IPEA até numa organização social. Enfim, eu gostei muito, assim, parabéns pela, né, toda a luta. Aí, isso eu gostaria de saber, assim, como que foi esse processo? Corre algum risco? Enfim, como vocês visualizam? E também aqui traz muito no livro, assim, que acaba que a instituição fica relacionada aos sabores, né, de cada presidente, né, vai muito ao encontro do que a pesquisadora Joana perguntou, né? O que que se pensa? Eleição do presidente, por exemplo, do IPEA, eu falo isso porque eu sou de um instituto federal, eu sou técnico em assuntos educacionais, enfim, é lógico, aqui tem eleição para diretor, inclusive eu sou diretor eleito, estou saindo, mas assim, como que vocês pensam isso? Porque assim, mudanças governamentais e você fazendo a leitura e vendo essa fala do Bressa Pereira assusta um pouco. E aí eu não podia deixar, já encerrando a minha fala, né, assim, todo candidato ao concurso agora conhece o senhor José Celso, né, porque quando o concurso unificado e tudo, né, parabéns, assim, para quem é do interior como eu, mesmo estando no Sudeste, a gente sabe como que é complicado
chegar para fazer um concurso, enfim, todos os gastos. Mas aí eu queria perguntar ao senhor José Celso, assim, se o Ministério, me permita, né, está pensando em mudar aquele decreto que coloca assim o número de possíveis aprovados, né? Está se falando tanto em democratização, isso é muito importante. Por quê? Vejamos o IPEA. Eu vou prestar para políticas públicas e sociedade. São 11 vagas e vai classificar apenas 33, 3 vezes como decreto. Não está se pensando em aumentar um pouco isso, porque as redações serão 75. Então, assim, claro que a gente sabe que o concurso, enfim, é uma competição, mas quer dizer, quem está se candidatando ao concurso, muito animados aí com toda a questão governamental, eu vejo que tem sido colocado isso. Será que não dá para mudar esse decreto? O que está pensando? Por exemplo, o unificado foi ótimo, porque vai ser um listão, né? Porque é, eu estou estudando bastante, mas já pensou? Se você fica ali em 34º e quinto, né? Então, assim, é muito pouco, né? Assim, mas é isso, assim, a carreira típica do Estado, se vocês pudessem comentar, se tem algum risco, o que que o IPEA está pensando da associação nessa questão para evitar esses dissabores e muito me honra poder fazer essa pergunta. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Joana, Alguém acho que a gente pode ir comentando aqui, porque eu acho que foram vários temas, e depois, se tiver mais Beleza, algum ponto, a tá gente... bom. O Sandro responde tudo que a Joana perguntou e eu comento as coisas que o Arthur. Teria que ser mais um encontro, né? Mas, assim, só vamos dando algumas pinceladas, né? Até porque esse é um tema que não acaba aqui, e com certeza os novos e as novas funcionários aí que forem entrar, a gente vai ter muito tempo para discutir nos corredores do IPEA e nos dias de churrasco, festa aí que o Zé Celso falou. Mas, assim, chama atenção para algumas coisas, né? Os pontos que a Joana colocou são muito importantes, né? E o Arthur também, obrigado aí pela participação, Arthur. Eu tenho assistido e tenho visto que você está acompanhando, né, assiduamente os nossos encontros. Obrigado aí pela participação. Primeiro, essa questão, né, da atuação diferenciada da AFPE. Eu vou começar por aí, que o Zé Celso chamou a atenção no final. Eu cheguei a falar em alguns momentos, mas eu vou ressaltar isso, né? Como o corpo diretivo, diretor da FIPEA, é formado, em grande parte, né, pelos técnicos de pesquisa e planejamento, que têm essa capacidade de reflexão, de escrita e tal. Em alguns momentos, nada impede que a gente também produza, né, documentos, reflexões sobre temas variados e publique via a AFPEA. E a gente tem um maior orgulho disso. Temos várias publicações, não só de técnicos do IPEA, mas convidando colegas de outras áreas, discutimos vários temas e principalmente em épocas em que alguns temas acabam sendo silenciados pela gestão pública federal, né? A gente veio falando aqui de alguns outros encontros, né, da certa, entre aspas, blindagem que o IPEA tem, né, a certa independência, mas essa independência ela é sempre relativa, né? O governo federal indica o presidente do IPEA e o presidente indica os diretores, né? E embora a gente tenha assim uma liberdade de atuação, a agenda ela é ditada de cima para baixo também em alguns momentos, né? E determinadas situações, alguns temas não são bem vistos, né? Não digo que são censurados a priori, mas não são bem vistos. Nos últimos anos a gente teve problemas com algumas publicações, na época da publicação, na época da aprovação do teto de gastos, a gente teve publicações de colegas do IPEA que contestavam questões sobre o teto de gastos que foram contestadas pelo próprio presidente do IPEA na época, né? Sem ele ser especialista de nada, né? A gente teve alguns estudos agora recentes sobre pobreza, sobre segurança alimentar,
também não digo censurados, mas que foram, né, tiveram um trâmite mais dificultado dentro do IPEA, isso acontece, né? E aí a FIPEA possibilita, né? Igual o Zé Celso falou que, né, a gente viveu isso, né? A PEC 32, né? Da reforma administrativa que praticamente acabava, né, com a estrutura independente do Estado como a gente tem hoje. É uma época que você discutir isso dentro do IPEA não tinha tanta, né, ressonância, mas a FIPEA a gente teve essa possibilidade, né, de trazer essas pessoas que queriam discutir, e ali a gente publicou vários estudos, várias reflexões na forma de coletâneas, que discutiu essa temática que não foi discutida no âmbito do IPEA, porque não tinha essa abertura, e às vezes não é nem só a questão da abertura, é a questão do time também, né? Porque o IPEA tem também uma política editorial muito bem estabelecida, bem protocolar, e isso é bom. A gente vai ter um encontro, inclusive, que vai discutir isso, né? Tem todos os trâmites de editorial no IPEA que são muito bons, todo mundo que publica em periódicos ou participa de publicações do IPEA valoriza, né, esse tipo de atuação. É até uma forma da gente se resguardar também, mas isso tem um tempo, né? Às vezes você quer publicar uma coisa que está ali no calor da discussão, né? Ele vai demorar um tempo, porque tem que passar por esses trâmites. E aí na FIPEA a gente tem essa maior liberdade, né, de publicar, de discutir, né, via o nosso canal de YouTube, via seminários, né, via participação de eventos de outras organizações. Então, uma AFIPEA forte, uma instituição coletiva sindical associativa forte, permite a gente fazer esse contraponto nesses momentos que a Joana chamou atenção e que o colega Arthur também chamou atenção, em que há um descolamento de interesses da instituição, da direção do IPEA e da direção da FIPEA. Isso acontece, né? Do jogo político, né? Eu falei na minha fala inicial, né, que atualmente a gente tem uma relação muito boa, né, com a atual gestão, mas nem sempre foi assim, né? Inclusive a gente chegou em momentos, né, no ano da eleição, que o presidente da época lançou um comunicado interno que nenhum técnica do IPEA poderia emitir opinião sobre nenhum tema, sobre nenhuma questão durante o período ali do defeso eleitoral, né? E isso é inconstitucional, né? Ninguém pode impedir ninguém de algum técnico que é especialista em algum tema, se ele recebe uma ligação, né, de algum órgão de imprensa e pergunta a opinião dele, ele pode emitir a opinião dele. Pode até não sair um estudo específico ali, mas a opinião ele pode dar. E a gente, quanto a FIPEA, entrou na justiça contra isso e conseguimos, né, uma liminar, inclusive, do STF, né, nos resguardando esse direito, né? E o direito contra, né, essa atuação, essa ordenação autoritária que nem o presidente da época cumpriu, né? Porque nesse período ele fez uma live na época com o ministro da Cidadania, se não me engano, que era o nome do ministério na época, para apresentar uma pesquisa extremamente vários pontos fracos, muito questionada, né, por pesquisadores especialistas do tema sobre segurança alimentar, né, e com um interesse sabidamente político, né? Então, a instituição ela é importante para isso, né? O nosso sindicato é importante para isso, né? Só para citar mais um outro caso, a gente teve um colega nosso que foi indicado para ser diretor, né, em uma das diretorias, e algum órgão de imprensa chegou a lançar na internet que ele teria mentido no currículo, né? E aí ele procurou a gente, trouxe todos os documentos, as comprovações,
e a FPEA fez a defesa dele, porque a diretoria do IPEA da época, que indicou ele para ser presidente, para ser diretor, lavou as mãos, né? Esse órgão de imprensa, antes de publicar a notícia, entrou em contato, né, com a diretoria da época, e eles falaram, não, a gente não leva em conta isso para indicar, né? Ou seja, circulou em vários, eu mesmo ali pelo WhatsApp recebi de duas ou três pessoas diferentes a notícia, né? Servidor do IPEA, sei lá, mente em currículo. E isso para a pessoa, né? Para gente que é técnico, independente da nossa concepção política e tal, isso é uma tremenda violência, né? E a gente fez, né, o nosso papel de defesa e esse órgão de imprensa teve que se retratar, né? Então, assim, são vários momentos, várias situações que às vezes a gente acha que o sindicato ele não é necessário, mas ele é sempre necessário. E ele é mais necessário ainda quando menos se usa, né? Aquela coisa, é igual o plano de saúde, né? Você não quer usar, mas ele é importante, né? Então é um pouco isso. Aí e aí, voltando também a essa temática da nossa capacidade de produção de conhecimento também, já caminhando aqui para encerrar essa participação, durante a pandemia também, né? A gente lembra que durante a pandemia vários temas ali foram temas de difícil discussão na esplanada como um todo, né? Além de algumas publicações, a gente fez também uma série de podcasts, né? Se eu não me engano, o Zé pode me corrigir, acho que foram 6 episódios também, cada episódio com um tema, né? Saúde, educação, trabalho também teve um tema, juntando especialistas da casa, especialistas de outros locais de pesquisa, que ficou muito bom, um material bem interessante, né, também ali. E aí, lembrar também, já que o Zé Celso lembrou desse livro, né, é um livro que a gente também vai publicar agora pela FPEA, sobre... na verdade, é sobre mobilização coletiva de trabalhadores no setor privado e público no Brasil em geral, né? E entre esse tema trata, obviamente, do sindicalismo. Mas ele, infelizmente, não ficou pronto a tempo ainda, mas deve estar sendo lançado e vai ser disponibilizado, né, gratuitamente no site da FPEA. E aí eu convido vocês a lerem pelo menos o capítulo 1 inicial, que é meu, do André e do Tiago Oliveira, que a gente faz toda essa análise da trajetória também da regulação trabalhista e sindical no Brasil, da Constituição, até antes da Constituição, obviamente, até o período bastante atual, né? Então, é um material de estudo, assim como esses episódios de podcast também, eu considero um material de estudo interessante aí para quem está fazendo não só o concurso do IPEA, como esses vários outros concursos, né? E aí, só para terminar, só mais 2 coisas rapidinho. O Arthur, você falou aí do Bresser, né, que está no livro, que bom que você está lendo o livro, que o livro realmente é muito bom. Mas o Bresser teve no IPEA, né, quando eu já era funcionário, então deve ter sido ali 2010, 2011, e perguntaram isso para ele, né? E como ficaria o IPEA ali, né, na sua proposta de reforma do Estado? Ele falou abertamente para todo mundo. Ele falou, não, na minha concepção, o IPEA seria uma OAS e pronto, né? Não tenho o que dizer, né? Então, assim, eu falo porque, assim, quando você pergunta, né, se há risco, o risco ele sempre existe porque as ideias não morrem, as ideias circulam, né? Em algum momento elas ficam em período de latência e em outros momentos elas estão mais, né, ativas. Aí vai depender de quem está manipulando essas ideias, né, e quais são os interesses por trás. Para isso, justamente, mais uma vez, a importância da instituição coletiva, né? E aí a última coisa já que o Zé Celso falou de futebol, tomara, né, que o pessoal que entra aí dê um gás novo também, né? Não só para o futebol ou outros esportes que a gente possa desenvolver, porque o último ano que a gente conseguiu, né, Zé Celso, juntar pessoas aí para fazer um campeonato foi 2014. Zé Celso teve uma distensão na época que ele está sentindo dor até hoje disso. Mas é isso, vamos lá, gente.
É verdade. Na verdade, eu acho que se tiver um campeonato hoje, eu só consigo jogar de bandeirinha, entendeu? Eu consigo correr de lado. Então, só não, fazer um comentário bem rápido aí, agradecendo a pergunta do Arthur sobre a questão do ciclo de gestão, né? E essa questão da posição institucional, né? Do IPEA no arranjo, né? Governamental. Bom, para começar assim, o ciclo de gestão ele é uma ideia mal acabada, assim, né? Porque não existe uma lei, né? Não tem nenhuma lei que defina o que seja ou quem faz parte ou não do ciclo de gestão, né? É uma ideia muito solta que tentou ser institucionalizada em algum momento, lá no final do segundo governo Lula, e o mais próximo que se chegou naquele momento foi disso, né, dessa ideia de ciclo de gestão, foi a lei que criou a própria carreira, né, do técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, e que colocou essa carreira, juntamente com as carreiras, né, dos gestores, dos analistas de planejamento e orçamento da SOF, do Tesouro, da CGU, no mesmo patamar remuneratório, né? Que era a remuneração por subsídio, que continua até hoje para essas carreiras. Banco Central, CVM, SUSEP. Então, você tem, na verdade, um conjunto de carreiras, hoje, desde aquela época, 2008, se eu não me engano, para cá, que tem a mesma estrutura remuneratória e que tem como característica comum atuarem num nível que eu chamo administrativo estruturante, né, do governo federal, das políticas públicas, né? Porque nenhum desses órgãos, né, IPEA, Tesouro, SOF, o próprio Ministério do Planejamento, Gestão, Banco Central, etc., né, nenhum desses órgãos atua na ponta da política pública, né? Nenhum desses órgãos está responsável por uma política finalística setorial, né? Todos têm em comum o fato de que participam de processos administrativos estruturantes das funções que eu chamo de funções indelegáveis do Estado, né? Que são as funções de arrecadação tributária, né? De orçamentação pública, de planejamento, né? De gestão e por aí vai. Então, isso que, entre aspas, caracterizaria, né? Essa ideia de ciclo de gestão, mas isso nunca foi normatizado, né? Dessa maneira. Então, é uma ideia muito solta ainda, né? Acho até que poderia ter uma normatização nesse sentido, o que facilitaria, inclusive, uma espécie de transversalização das carreiras que participam ou que pertencem a esse mundo, né? De servidores, né? Isso seria interessante, inclusive, pensar nisso para o futuro, né? Do ponto de vista de uma reestruturação mais geral do sistema de carreiras, né? Você ter carreiras que poderiam ter mais mobilidade entre si nesses órgãos, né? Porque você poderia ter, inclusive, uma porta de entrada meio comum, uma espécie de concurso unificado, né, para essas áreas do ciclo de gestão, com a mesma carreira, né, a mesma carreira para esse conjunto todo e com especialidades definidas para cada órgão, né? É um desenho possível, né, por exemplo. Então, isso é uma ideia, uma coisa que tem que ser construída, não existe nada. E assim como não existe, felizmente, hoje, pelo menos não agora no governo, terceiro mandato do presidente Lula, não existe hoje nenhum risco de que haja uma desconstrução, né, institucional, tal como a que estava sugerida ou prometida pela PEC 32, né? Então, nós estamos num contexto que não é tranquilo, mas ele não é totalmente desfavorável como era até o ano passado, né? Até o ano retrasado, né? Então, isso sobre o ciclo de gestão. Tinha uma outra coisa que você colocou que eu estava me esquecendo agora aqui, que foi mesmo? Questão do Bresser, que o
É a questão do decreto, assim, para Ah, o poder decreto, isso, das vagas, então, isso. classificar mais do que 3 vezes o número. Na verdade, para essa prova agora, de todos esses concursos que estão agora autorizados e com editais já, inscrições abertas e tal, não tem como mais mudar, né? Essas provas todas vão ser feitas na base desse decreto que define aquele quantitativo lá de vagas para cadastro de reserva. No caso do CPNU, do concurso unificado, nós fizemos uma mudança muito cosmética naquele decreto, que é de 2019, para isentar o concurso unificado de seguir aquela mesma regra. Porque aquela regra ela vale para um concurso tradicional, né? Um órgão, uma carreira, etc. No caso do CPNU, que são muitos órgãos, muitas vagas, né? Muitos cargos participando no mesmo bloco temático, etc., não daria para aplicar aquela regra. Então, a gente teve que fazer uma pequena mudança no decreto que saiu, foi publicado junto com o edital, né? Praticamente não, no mesmo dia que o edital do CPNU, que foi ontem, fazendo essa pequena mudança aí. Mas, de todo modo, vai ser aplicado um critério também de cadastro de reserva, que a gente está chamando de banco de aprovados em lista de espera, porque os excedentes dessa lista serão já todos desclassificados, né, para fins do CPNU, mas poderão compor listas de candidatos a disputarem, talvez, vagas em concursos temporários, né, que foi também uma inovação que a gente introduziu lá naquele edital do CPNU, né, que o cadastro de reserva possa servir para contrato temporário, o que reduzirá o tempo de contratação de um servidor temporário de 1 ano para 2 meses, 3 meses, sei lá. É uma das apostas que a gente está fazendo, inclusive, para a evolução futura desse modelo do concurso unificado, né? Então, enfim, é um pouco isso. Mas, infelizmente, para esses concursos agora, Arthur, que já estão abertos e com inscrições fechadas, terminou, inclusive, a inscrição do IPEA terminou já, né? Então, esse aí Terminou dia tem que seguir o 10, decreto. ontem, né? Aí, bom, aí sim, tem uma minuta de novo decreto para substituir aquele de 2019, que está já tramitando dentro do governo, dentro do Ministério, e que a gente espera conseguir publicar a tempo de servir para os próximos concursos, né? E aí isso tem uma mudança importante lá. Essa questão sofre uma mudança importante lá. Obrigada, Zé. Obrigada, Sandro, Arthur. Todos. Zé, o Zé ele deu para a gente uma amostra do tanto que é valioso essa coisa de estar em contato com a aplicação da política pública, né? Ele traz um olhar muito, muito imediato, muito nítido, assim, da aplicação, né? Muito bom te ouvir. Sandro, obrigada pela exemplificação, acho que foi muito valiosa também. Arthur, pelas indagações. A Aline fez um comentário aqui no chat sobre a adesão à FIPEA, né? Ela fala, Aline Mendonça fala, pesquisadores comprometidos com a garantia dos direitos humanos e a luta pela democracia certamente se filiarão à FIPEA logo que entrarem. Obrigada, Aline, pela contribuição aqui. Eu acho que a gente já pode encaminhar, né? O nosso encerramento aqui. Agradeço a FPEA, agradeço os participantes. Sandro, querem fazer alguma saudação? Não, de minha parte, só reforçar aí o agradecimento, né, pela participação de todos que continuaram até agora ou que em algum momento assistiram e quem for assistir mais para frente, né? Mais uma vez aí desejar que todos tenham aí uma boa trajetória de estudos e façam uma boa prova, né? E que mesmo que não entre, né, porventura nesse concurso, pelo menos né, vão ter aí, já está o edital do concurso unificado, vão ter outras oportunidades, e se entrar, né, no setor público federal por outras vias, com certeza vai ter outra visão de como que é o IPEA e essa possibilidade de trabalho conjunto, já que o IPEA
né, tem uma atuação conjunta, em parceria com praticamente todos os órgãos do governo federal brasileiro, né? E também foi uma felicidade muito grande poder falar um pouco, né, da FPEA, da nossa associação, que a gente tenta, né, manter aqui a duras penas, né, nesse cenário tão difícil, né, de mobilização que a gente vem tendo nos últimos anos, mas que a gente tem essa esperança aí que esse novo concurso dê uma oxigenação não apenas para o IPEA como um todo, mas também, né, para a nossa entidade, né, que traga mais pessoas que queiram estar envolvidas, né, em novos projetos como esse, né, que a gente está fazendo aqui, e vai ser muito bom, com certeza. E participar com o Zé Celso também é sempre uma felicidade muito grande, e foi ótimo também aí a sua mediação, Joana, parabéns. Né, eu acho que você deve ser escalada mais vezes aí para esse tipo de trabalho. Não, brincando. A Joana é uma colega fantástica, uma técnica de pesquisa exemplar também, então para a gente é uma satisfação tê-la aqui participando do nosso evento. E é isso, uma boa noite aí a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal. Então, obrigado aí também pelo convite, um abraço grande, boa sorte a todos aí que vão prestar a prova. E eu acabei de receber aqui, Sandro, uma mensagem de alguém falando assim, você está cada vez mais parecido com o Sandro. É o contrário, eu sou mais velho, o Sandro está parecido comigo. A gente está ficando velho e ficando parecido, olha que bonito. Pois é, eu ainda não sei se isso é um elogio, no meu caso, se isso é um elogio ou uma ironia. Vou pensar bem nisso. Obrigado, Boa sorte, pessoal. Beijo. Lembrem-se de acessar as redes da FPEA e participar dos próximos encontros. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais, tchau.